Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. A história que começou a circular nos bastidores do futebol sul-americano caiu como uma bomba. Daquelas que fazem qualquer youtuber esportivo apertar o botão de gravar sem pensar duas vezes, porque o burburinho é grande demais para ignorar. O que se cochicha nos corredores, nos grupos fechados de mensagens e nas mesas de bar é que a casa teria caído para uma das figuras mais poderosas do futebol brasileiro, em um enredo digno de roteiro de série. O rumor aponta para uma suposta divulgação atribuída à entidade máxima do futebol continental, de uma ligação comprometedora envolvendo uma dirigente de peso e um árbitro de uma decisão histórica de torneio continental. Nada aparece como documento oficial, nada surge com assinatura ou carimbo. Mas o simples fato de o assunto estar sendo comentado já gera um terremoto de narrativas, suspeitas e teorias. É aquele tipo de história que cresce no boca a boca, ganha detalhes a cada repetição e se alimenta do silêncio das instituições. Torcedores rivais inflamam a discussão. Aliados tentam minimizar. E a sensação geral é de que existe algo mal explicado no ar. Mesmo sem provas concretas, o rumor se espalha porque toca em um ponto sensível do futebol: a confiança na lisura das grandes decisões. No centro desse furacão especulativo aparece o nome de Leila Mesdalane Pereira, uma figura que dispensa apresentações no cenário esportivo nacional. Empresária de sucesso. Advogada, jornalista e dirigente esportiva, ela construiu uma imagem de poder e influência que extrapola as 4 linhas do campo. Sua ligação com uma instituição financeira forte e sua ascensão à presidência de um dos clubes mais populares do país fizeram dela uma personagem constante em debates, elogios e críticas. Por isso, quando surge um boato envolvendo seu nome e uma suposta interferência em arbitragem, o impacto é imediato. Não se trata apenas de um comentário qualquer, mas de uma narrativa que mexe com estruturas de credibilidade. Nos bastidores, alguns dizem que seria impossível alguém com tanto a perder se envolver em algo assim, enquanto outros argumentam que justamente o poder abriria portas e facilidades. Tudo fica no campo do dizem que, do ouvi falar, do um amigo de um amigo comentou, criando uma nuvem espessa de incerteza. É o tipo de história que não afirma, mas insinua, e essa insinuação, no futebol, costuma ser combustível para debates intermináveis. O rumor ganha ainda mais força porque estaria ligado a uma decisão continental que parou o continente, um daqueles jogos que entram para a memória coletiva dos torcedores. Quando uma partida desse tamanho é colocada sob suspeita, mesmo que apenas no campo da especulação, todo o simbolismo do evento é abalado. Nas redes sociais, vídeos de opinião surgem em sequência, cada um trazendo uma nova informação, um detalhe revelador ou uma análise fria de gestos, marcações e decisões da arbitragem. Nada é conclusivo, mas tudo é sugestivo. A suposta ligação telefônica, que ninguém consegue ouvir de fato, vira o elemento central da narrativa, como se fosse a peça que faltava para explicar lances controversos. Alguns juram que a entidade continental teria acesso a esse material e estaria segurando. Outros dizem que vazou de forma estratégica para testar a reação do público. No meio disso tudo, o torcedor comum fica dividido entre a paixão pelo clube
A desconfiança histórica nas instituições e o desejo quase inconsciente de acreditar em teorias que deem sentido às frustrações ou glórias. É importante lembrar que o futebol sul-americano carrega um histórico de polêmicas que alimenta esse tipo de rumor com facilidade. Decisões controversas, punições questionadas e bastidores pouco transparentes criaram um ambiente fértil para que qualquer sussurro ganhe proporções gigantescas. Quando alguém menciona que uma entidade poderosa teria divulgado algo tão grave, mesmo sem confirmação oficial, a história se espalha como rastilho de pólvora. Programas esportivos passam a debater o "e se?". Comentaristas escolhem palavras com cuidado para não afirmar nada, mas também não deixar o assunto morrer. A narrativa vai sendo construída nesse espaço cinzento entre fato e imaginação. A figura da dirigente, por ser conhecida e influente, acaba virando símbolo de algo maior, como se representasse uma suposta relação promíscua entre poder econômico e decisões esportivas. Tudo isso acontece sem que uma única prova seja colocada na mesa, mostrando como, no futebol, a percepção muitas vezes pesa tanto quanto a realidade. Nos bastidores políticos do esporte, o silêncio costuma ser interpretado como estratégia, e isso só aumenta a curiosidade. A ausência de um posicionamento claro, seja para desmentir com veemência ou para esclarecer os fatos, deixa espaço para que o rumor continue crescendo. Alguns defendem que o silêncio é a melhor resposta para não dar palco a especulações infundadas, enquanto outros afirmam que, em tempos de redes sociais, quem não fala acaba tendo sua história contada por terceiros. A dirigente citada, com sua trajetória empresarial e esportiva, sempre foi conhecida por discursos firmes e posicionamentos fortes, o que torna ainda mais intrigante a falta de uma resposta imediata nesse cenário hipotético. Para os criadores de conteúdo esportivo, esse vácuo de informação vira pauta, análise e conjectura. Cada gesto, cada ausência, cada palavra dita em outro contexto passa a ser interpretada como pista de algo maior, alimentando uma narrativa que se sustenta mais na expectativa do que em fatos concretos. No fim das contas, essa primeira parte da história funciona quase como um prólogo de um grande drama esportivo, onde nada é comprovado. Mas tudo é debatido com intensidade. O rumor sobre a suposta divulgação de uma ligação comprometedora não se apresenta como verdade, mas como uma possibilidade que intriga, divide opiniões e reacende velhas desconfianças. A imagem de uma dirigente poderosa sendo colocada no centro de uma trama dessa magnitude mexe com emoções profundas do torcedor, que já viu de tudo no futebol, mas nunca deixa de se surpreender. Enquanto não há esclarecimentos oficiais, a história segue viva, sendo recontada, reinterpretada e ampliada a cada nova conversa. É o típico caso em que o futebol deixa de ser apenas jogo e se transforma em novela, com capítulos escritos pela imaginação coletiva e pela eterna busca por explicações além do campo. À medida que o rumor continua ecoando, a narrativa ganha contornos ainda mais cinematográficos, como se cada detalhe fosse parte de um quebra-cabeça maior que todos tentam montar ao mesmo tempo. Fala-se que a entidade continental, conhecida por seu peso político, teria decidido agir nos bastidores para preservar sua própria imagem, deixando vazar informações de forma calculada, sem jamais assumir oficialmente qualquer divulgação. Essa versão agrada a quem acredita em jogos de poder silenciosos, onde nada é dito de forma direta, mas tudo é comunicado nas entrelinhas. A suposta ligação telefônica vira quase uma lenda urbana, algo que todo mundo conhece alguém que ouviu, mas ninguém consegue apresentar.
Para o público, isso cria um misto de fascínio e frustração, porque a sensação é de estar diante de um mistério que nunca se resolve por completo. O futebol, que já é carregado de emoção, ganha uma camada extra de suspense, transformando dirigentes, árbitros e instituições em personagens de um enredo que parece maior do que eles mesmos. O nome de Leila Mesdalane Pereira, nesse contexto especulativo, passa a ser analisado sob uma lente ampliada, como se cada passo de sua carreira fosse revisitado em busca de sinais, mesmo que inexistentes. Comentam sobre sua trajetória fora do esporte, sua força no mundo empresarial e sua chegada ao comando de um clube tradicional como elementos que despertam tanto admiração quanto resistência. Para alguns, a narrativa do rumor seria uma tentativa de enfraquecer politicamente uma dirigente que incomoda estruturas antigas. Para outros, seria apenas a consequência natural de ocupar um espaço de poder em um ambiente historicamente desconfiado. Tudo isso é debatido em tom de hipótese, sem acusações diretas, mas com aquela curiosidade insistente que move as conversas esportivas. O futebol, afinal, sempre foi um palco onde poder, paixão e suspeita caminham juntos, e qualquer figura forte acaba virando alvo de histórias que misturam realidade e imaginação. Os criadores de conteúdo, especialmente em plataformas de vídeo, aproveitam esse clima de incerteza para construir narrativas envolventes, sempre reforçando que se trata de rumor, de especulação, de conversa de bastidor. O tom é de quem conta uma história ao público, olhando para a câmera e dizendo que, se isso for verdade, as consequências seriam enormes, mas deixando claro que nada foi confirmado. Essa forma de comunicação cria proximidade com o espectador, que se sente parte da investigação informal. Cada vídeo vira um capítulo novo, trazendo comentários de torcedores, análises de especialistas autoproclamados e comparações com polêmicas antigas do futebol sul-americano. O suposto envolvimento de uma dirigente em algo tão delicado é tratado como uma possibilidade que, se comprovada, mudaria a forma como muitos enxergam o esporte, mas que, se desmentida, ainda assim deixaria marcas pela simples circulação do boato. Enquanto isso, a entidade continental permanece como uma figura quase abstrata nessa história, mencionada como fonte ou guardiã de uma informação que nunca se materializa. Esse papel ambíguo reforça-mo na ideia de que o poder institucional muitas vezes se manifesta mais pelo que não é dito do que pelo que é oficialmente comunicado. Nos bastidores, imagina-se reuniões fechadas, discussões acaloradas e decisões estratégicas sobre o que deixar vazar e o que manter sob sigilo. Tudo isso, claro, no campo da especulação, mais suficiente para manter a chama do debate acesa. A confiança do torcedor nas instituições é colocada à prova, não por fatos comprovados, mas pela sensação de que sempre há algo acontecendo longe dos olhos do público. Essa desconfiança crônica é um dos elementos que fazem com que histórias como essa encontrem terreno fértil para crescer. A repercussão do rumor também reacende discussões mais amplas sobre a relação entre dirigentes, arbitragem e competições de alto nível. Mesmo sem apontar culpados, o simples ato de levantar a possibilidade de interferência já gera reflexões sobre transparência, ética e governança no futebol. Torcedores começam a questionar não apenas um jogo específico, mas todo o sistema. Comentam que, se uma história dessas pode surgir e ganhar tanta força, é porque existe uma base de desconfiança construída ao longo de anos. A dirigente citada acaba sendo apenas o rosto mais visível de um debate que é muito maior.
envolvendo estruturas, interesses e a eterna luta por credibilidade no esporte mais popular do continente. No encerramento dessa narrativa especulativa, fica a sensação de que, independentemente de qualquer confirmação futura, o rumor já cumpriu seu papel de provocar, dividir e gerar engajamento. A história da suposta ligação, atribuída a uma divulgação estratégica, entra para o folclore recente do futebol sul-americano como mais um capítulo onde nada é completamente claro. Para o público, resta acompanhar, discutir e formar opiniões, sempre com a consciência de que se trata de um enredo construído no campo das possibilidades. O futebol segue, os jogos continuam, mas a dúvida permanece pairando no ar, lembrando que, nesse universo, nem tudo se decide apenas dentro de campo, pelo menos na imaginação coletiva, que transforma rumores em grandes histórias. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A continuidade desse burburinho faz com que a história ganhe vida própria, como se já não dependesse mais de fatos concretos para sobreviver. Em rodas de conversa, muitos dizem que esse tipo de rumor só ganha tanta força porque toca em medos antigos do torcedor. Aquele receio de que grandes decisões não sejam tão limpas quanto parecem. A suposta ligação, mesmo nunca apresentada, vira símbolo de tudo aquilo que o público desconfia, mas raramente consegue provar. Alguns chegam a afirmar que a entidade continental teria interesse em deixar esse tipo de narrativa circular justamente para mostrar poder, como quem diz que tudo está sob controle, mesmo quando não está. Outros acreditam que o silêncio seria uma forma de proteção mútua, evitando um escândalo ainda maior. Nesse cenário, a dirigente citada passa a ser vista não apenas como pessoa, mas como personagem de um sistema maior, onde interesses se cruzam e alianças se formam longe dos holofotes. É uma história que se alimenta do imaginário popular e da tradição do futebol sul-americano de misturar paixão, política e mistério. Com o passar do tempo, o rumor deixa de ser apenas sobre uma ligação específica e passa a representar um questionamento mais amplo sobre até onde vai a influência de dirigentes fora das quatro linhas. Criadores de conteúdo começam a contextualizar situações antigas, relembrar polêmicas passadas e traçar paralelos, sempre em tom especulativo, como se estivessem montando um grande mosaico. Nada disso prova nada, mas reforça a sensação de que existe uma engrenagem invisível movendo o esporte. A figura da presidente, com seu histórico de sucesso empresarial e presença forte nos bastidores, acaba sendo usada como exemplo máximo dessa suposta engrenagem. Para alguns, isso é injusto e carregado de preconceito. Para outros, é apenas consequência de ocupar um cargo tão relevante. O fato é que o debate raramente se mantém racional, porque o futebol mexe com emoções profundas e qualquer história que sugira interferência externa toca diretamente na alma do torcedor. No fim, o que permanece é a narrativa, contada e recontada como se fosse um caso não resolvido, daqueles que nunca têm um desfecho definitivo. Mesmo que um dia surja um desmentido oficial, muitos continuarão dizendo que a verdade nunca veio à tona por completo. Esse é o poder dos rumores no futebol. Eles criam versões paralelas da realidade, onde cada torcedor escolhe aquela que melhor se encaixa em sua visão de mundo. A história da suposta divulgação de uma ligação comprometedora entra nesse universo como mais um mito moderno, alimentado por desconfiança, silêncio institucional e paixão clubística.
Enquanto isso, o espetáculo segue, as arquibancadas vibram e o debate continua vivo, mostrando que, no futebol, às vezes a narrativa fora de campo consegue ser tão intensa quanto aquilo que acontece dentro dele. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.